Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 44. Assim diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, 31 ao 44, irmãos. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados, comentavam entre si e dizendo: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta se deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que os não deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Uma primeira leitura, você pode dizer: esse texto fala de milagres. E eu sei que se quiser desencher, Arthur, vai lá com o papai e com a mamãe, vai? Tá bom? Agora, por favor, vai lá com o papai e com a mamãe, tá bom, Arthur? Se a gente quiser encher a igreja, se a gente quiser fazer a igreja ficar lotada, o que a gente vai ter que fazer? Põe uma placa lá no fundo. Hoje aqui, sinais, milagres e maravilhas. Hoje aqui, sessão de expulsão de demônios, como você já tem visto acontecer em muitos lugares. A gente enche a igreja, mas todo mundo que está nessas igrejas cheias vai para o céu? Está salvo? O texto nos fala muito mais do que milagres. Ele nos fala que esses milagres acontecem pela ação poderosa da palavra de Deus. Esse texto nos ensina sobre o poder da palavra de Jesus. Se você prestar atenção nesses vários versículos que nós lemos, você vai ver que aparecem 11 ações verbais. 11 ações verbais. Jesus dizendo, as pessoas maravilhadas com a palavra de Jesus, as pessoas maravilhadas com a doutrina, que nada mais é do que o ensino de de Jesus, e nada mais está acontecendo aqui senão o que Jesus já tinha dito e lemos na semana anterior. Na semana anterior foi dito que Jesus tomou o livro de Isaías, versículos 1 e 2, leu, está lá em Lucas 4, veja só, 18 e 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
e tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos esperavam ele dizer, e ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. O que nós lemos nos versículos de 31 a 44 é justamente isso. É Jesus libertando os cativos, é Jesus restaurando a vista, na verdade, curando aqueles que precisavam de cura, é Jesus cumprindo Isaías 61. E como é que ele faz isso? Ele faz com a sua poderosa palavra. Você vê que no versículo 33, ele está na sinagoga. A sinagoga era um local de ensino. Os judeus se reuniam ali para aprender a palavra. Ele estava ali ensinando, e é ali que se manifesta um homem, conforme o versículo 33, um homem possesso de espírito, de demônio imundo. É o único lugar na Bíblia onde aparece uma descrição tão completa de alguém possesso por um demônio, que é um espírito maligno, imundo. Esse homem está ali possesso, e esse demônio usa o corpo, a voz desse homem para dizer: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Alguns comentaristas se perguntam: nós por quê? Ele estava falando dele, demônio, junto com o homem que ele possuía? Ele estava falando dele, demônio, como representante de Satanás, os seus demônios? Ou era mais de um demônio dentro daquele homem? O versículo 35 nos traz um esclarecimento, que Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. E o demônio, no singular, um demônio, depois de ter lançado no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal. Veja que interessante. O fato do homem ter caído já era uma evidência de que o demônio tinha saído. E às vezes a gente acha que todo caído no chão é porque o demônio está nele. Veja que a evidência de que o demônio estava nele foi o diálogo, foi a conversa do demônio com Jesus. E às vezes a gente generaliza as manifestações demoníacas à luz, muitas vezes, daquilo que vemos até transmitido nos meios de comunicação, como se manifestação demoníaca fosse sempre daquele jeito, estribuchando, fosse sempre caído no chão. E não, irmãos. Será que você já viu um endemoniado e não percebeu? Será que você trabalha com um endemoniado e não percebeu ainda? Sabia que endemoniado faz negócios? Abre a tua Bíblia lá em João, capítulo 13. João capítulo 13. Após Jesus lavar os pés dos discípulos, após Jesus distribuir a ceia, os discípulos começam a se perguntar: quem era o traidor? Em João capítulo 13, versículo 26, nós lemos o seguinte: respondeu Jesus: é aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz depressa. Eu creio que você conhece a história. Judas, possuído por Satanás, saiu para negociar o nosso Redentor com as autoridades por 30 moedas. Você já tinha percebido que gente possuída, não apenas por demônio, mas pelo maioral dos demônios, Satanás, negocia, bota preço, trai. Então, Jesus expulsa um demônio. E como que ele fez isso? O texto diz que ele repreendeu, dizendo: o Verbo encarnado abre a sua boca, usa a sua língua, os seus lábios para dizer, para mandar, para demonstrar que o seu poder é um poder pela palavra.
A mesma palavra que criou o universo, a mesma palavra que colocou o sol num lugar, a lua no outro, as estrelas no outro, a mesma palavra que trouxe à existência a terra, a água nos mares, que trouxe à existência os seres vivos, essa palavra do Rei dos Reis é aquela que foi vista naquela sinagoga, e o demônio não teve como resistir o poder daquela palavra. O poder da palavra sobre os demônios é o que nós vemos aqui. E um poder que manda o demônio se calar. Poxa, o que o demônio tinha dito? Eu sei quem tu és o santo de Deus. O demônio estava mentindo? Acontece que, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, verdade de Deus na boca do diabo é mentira. Palavra de Deus na boca do diabo é mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém para falar da verdade, alguém para proclamar a verdade, precisa estar preparado, habilitado para proclamar essa verdade. Conta-se que pegou fogo no circo, literalmente. Incendiou o circo. E a lona caiu em fogo, em chamas, e o único que conseguiu escapar a tempo de chegar no corpo de bombeiros e pedir socorro foi um palhaço. E era um palhaço muito bom. Sabe daqueles palhaços que quando só de fazer uma careta as pessoas já estão gargalhando? E o palhaço chega no corpo de bombeiros ali, ainda com a sua maquiagem de palhaço, com o seu nariz vermelho, com a sua roupa de palhaço, falando: o circo está pegando fogo, incêndio no circo, corram para lá para apagar o incêndio. E o que os bombeiros faziam? Eles sentavam no chão e gargalhavam. O palhaço falava a verdade, só que ele não estava preparado para anunciar aquela verdade. Assim como aquele demônio não é habilitado por Deus. Aliás, irmãos, veja comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Quem está habilitado a falar de Jesus, a proclamar Jesus, a anunciar a salvação de Jesus? Nós vimos que Jesus repreendeu o demônio. O demônio não é para ficar falando de Jesus. O demônio não tem autoridade para falar de Jesus. Não tem preparo, não tem autoridade para falar de Jesus. Olha só, 1 de Pedro 1, 10 a 12. Diz o seguinte, irmãos. 1 de Pedro 1, de 10 ao 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos têm interesse em ver, em entender, em compreender, em assistir, quando a pregação do Evangelho é feita, por quem, como nós lemos, recebe o Espírito Santo para ter essa capacidade de pregar o Evangelho. Sabe, os anjos ficam como alguém que está atrás da porta, querendo ouvir o que está do outro lado da sala. Sabe esse interesse de saber de algo secreto? Para os anjos isso é algo novo. Para os anjos, como o evangelista Lucas registra em Lucas 15, 7 e Lucas 15, 10, a festa nos céus quando um pecador ouve o Evangelho de Jesus e se converte. Como eu disse para vocês, nós temos o privilégio de conhecer a história de conversão, de mudança de vida desses irmãos. E essa cerimônia singela, modesta, discreta, não consegue transmitir para cada um de vocês
o que Deus fez na vida de cada um desses irmãos para que eles estivessem aqui. O que significa cada lágrima no olho, o que significa cada sorriso de alegria. Mas nos céus, no dia que o Espírito Santo convenceu cada um deles do pecado, da justiça e do juízo, no dia que o Espírito Santo deu para eles o poder de crer em Jesus e serem chamados filhos de Deus, houve festa, os anjos festejaram, surpresos, felizes em ver o que estava acontecendo na vida deles, como aconteceu na minha vida, na tua vida. Não sei se você lembra quando foi. O meu foi uma noite no quarto da casa da minha mãe, mais ou menos, eu não sei o dia exato, mas mais ou menos por outubro ou novembro de 1993. Só eu, Deus e um pastor pregando pelo rádio e a mensagem me tocando e me transformando. A pregação do Evangelho é reservada para quem, pelo Espírito Santo, como Jesus disse aos discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A pregação do Evangelho não foi permitida aos anjos bons, quanto menos aos anjos caídos, aos demônios, aos espíritos imundos. Por isso, quando Jesus expulsa aquele demônio, ele não apenas expulsa, mas ele manda o demônio se calar. O demônio obedeceu. Isso aconteceu quando? Quando o poder da palavra de Deus foi manifesto sobre demônios. E hoje, queridos, existe gente endemoniada, existe gente precisando ser liberta da possessão demoníaca. Muitos. E como é que você faz? Você conhece alguém que de vez em quando fica possesso de um espírito de demônio imundo? Espero que no mínimo você tenha ficado em dúvida agora. Porque antes você talvez achasse que todo demônio se manifestava daquelas formas horrendas e assustadoras. Mas você viu que às vezes o demônio possui alguém como Judas que sai para negociar o seu chefe e vender o seu melhor amigo. Queridos, nos jaz o maligno. A Bíblia diz que quando Satanás caiu, ele arrastou a terça parte das estrelas. Eu não sei quantos anjos Deus fez na criação, mas eu posso deduzir que 1/3 deles seguiu a rebeldia de Satanás e estão por aí. Estão por aí, de alguma forma, agindo e impedindo que pessoas façam aquilo que é a vontade agradável de Deus. O que você pode fazer por alguém que fica possessa de demônios? O mesmo que Jesus. Ministre para ela a poderosa palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mesmo Evangelho de João 17,17 diz: a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que liberta alguém da ação de Satanás. É obedecendo ao que Jesus mandou que eu e você podemos, cheios do Espírito Santo, imitar a Jesus e levar a libertação a cativos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, historicamente, ela tem uma programação que é pura batalha espiritual. Inclusive a nossa tem. Sabe qual? Escola Bíblica Dominical. Liberta mais que qualquer sessão de descarrego. Eu creio. É uma alegria muito grande quando ouvimos irmãos que se chegam à igreja e dizem: puxa, eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu estou entendendo a palavra de Deus. E como nós lemos em Romanos 15, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se alguém não ouve a palavra de Deus, não recebe a fé, não tem a salvação, não tem o Espírito Santo, e fica sendo uma casa vazia para que demônios e demônios habitem.
Crente não fica possesso de demônio, mas pastor fica, sabia? Porque tem pastor que não é crente, tem pastor que não tem o Espírito Santo. Qualquer pessoa sem a habitação do Espírito Santo é casa vazia. E o Senhor Jesus avisou que quando o demônio sai, ele não encontra lugar para ficar e ele volta com mais 7. E qual é a vacina? Qual é o antídoto? O poder da palavra de Deus. Como nós vimos Jesus expulsando o demônio pelo poder da sua palavra e libertando, cumprindo aquilo que Isaías 61 disse que ele faria. Ele libertaria os cativos. E ele fez isso com a sua palavra. Mas há também uma segunda manifestação do poder da palavra de Deus nesse texto. Veja lá, o poder da palavra de Deus sobre os demônios. Isso aconteceu tanto lá nos versículos 33 ao 37, e também no versículo 31 diz que também muitos saíam, os demônios saíam gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus, e ele, porém, os repreendia. Essa palavra repreender, irmãos, sabe quando você está assistindo TV Senado, quando você está assistindo a TV Justiça, né, que está transmitindo lá as sessões plenárias, e tem lá mais de 500 deputados, começa aquele falatório, todo mundo falando junto, e o presidente usa o microfone e diz: ordem, questão de ordem, sabe? E aí todo mundo tem que ficar quietinho e ouvir o que o presidente vai falar. Essa palavra repreendeu é nesse sentido. Quando diz que Jesus repreendeu o demônio, ele colocou o demônio no seu devido lugar. Quando diz que aqui no versículo 41 ele fez isso com vários demônios, ele colocou ordem na casa. Só que agora eu quero chamar a tua atenção para você ver o que Jesus fez na casa de Pedro, com a sogra de Pedro, que estava enferma de uma febre muito alta. E quem nos conta que a febre era muito alta era Lucas, que era médico. Na época do que há 2000 anos atrás era possível a medicina saber, ele sabia o que era uma febre muito alta. Não sabemos a enfermidade. Se você der um Google aí, qual enfermidade dá febre alta? Vai aparecer lá para você: pneumonia, gripe, sinusite, Covid-19, malária e sepse. Sabe o que é sepse? É complicação potencialmente fatal de uma infecção. A sepse ocorre quando substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea para combater uma infecção desencadeiam uma inflamação em todo o corpo. É infecção generalizada. Eu tenho, pela graça de Deus, semanalmente orado com as equipes da UTI do Hospital Grajaú, e lá eles têm os gráficos de quantos óbitos acontecem diariamente. E eles também têm gráficos dizendo qual foi a causa das mortes. E uma das campeãs da infecção generalizada é sepse, da febre. Hoje a gente consegue saber disso porque a ciência avançou, existe uma série de exames, uma série de marcadores biológicos. Quando você vai numa UTI, meu pai brincava, né? Que parecia um box assim de Fórmula 1, com tantos computadores, com tantas informações. Hoje você consegue saber tudo o que está acontecendo na pessoa que está dentro de uma UTI. Como é que está o coração, como é que está o pulmão, como é que está o fígado e assim por diante. Há 2000 anos atrás, o que o Dr. Lucas conseguiu nos dizer é que era febre, e era febre muito alta. A gente não sabe qual era a causa. Mas a gente sabe que, como toda situação em que há uma febre, né, recentemente, quantas pessoas faleceram com uma pneumonia agravada pela Covid-19, e o sintoma que elas sentiram foi febre, um calafrio. Então, às vezes a gente pode olhar para esse milagre e falar: foi só uma febrinha. Jesus fez o que qualquer paracetamol faria. Jesus fez o que qualquer novalgina faria. Não. Você não sabe a causa da febre. O texto só te conta o efeito. Mas te conta também que o poder dessa palavra restaurou aquela mulher de tal modo que ela levantou e começou a servir
casa. Sei lá, a sogra de Pedro já foi fazer um bolo, já foi preparar um suco, eu não sei que tipo de serviço ela começou a fazer de estar acamada. Olha, você vê que Jesus curou essa febre, versículo 39, repreendendo a febre. E se a gente ler só a narrativa de Lucas, a gente pode tirar a conclusão precipitada de dizer que Jesus curou sem tocar. Mas se você conferir as outras duas narrativas desse milagre, em Mateus 8,15 e em Marcos 1,31, diz que ele segurou a mão da sogra de Pedro, se inclinou e repreendeu aquela febre. É tudo que a gente sabe de como aconteceu aquele milagre. Mais uma vez, o poder da palavra agora sobre uma enfermidade. A pergunta que fica é: quem colocou essa febre na sogra de Pedro? Que Jesus repreendeu o demônio. Se você vai em Lucas 4,31, Lucas 4,35 e 4,41, como é que Jesus tratava demônios? Repreendendo, colocando em ordem. Só que aqui ele repreende a febre. Quem colocou essa febre na sogra de Pedro? Eu não sei. Mas eu sei quem colocou os tumores em Jó. Jó capítulo 2, versículo 7, você vai ler com todas as letras que quem colocou tumores nele foi Satanás. Quem colocou um espinho na carne de Paulo? Diz lá, segundo aos Coríntios 12, 7, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Espinho na carne, possivelmente era algo físico. Não dá para fechar a questão. Percebe? Satanás, de alguma forma, causando sofrimento em Paulo. Satanás, de alguma forma, causando sofrimento em Jó. Aqui Jesus repreende a febre no mesmo contexto que ele repreende demônios. Em última instância, quem colocou doença em toda a nossa família é Satanás. Quando ele, pela palavra da mentira e do engano, introduziu o pecado em Adão e Eva, e por consequência do pecado, entre outras coisas, Deus disse para Adão e Eva: a terra vai produzir cardos e abrolhos. Uma terra que não tinha venenos, agora tem. E aí? O que a gente faz com os nossos enfermos? Agora que a gente sabe que o poder da palavra de Deus repreende a enfermidade. Primeiro, a gente entende que esse contexto aqui era muito específico. Mateus, quando ele nos explica sobre esse milagre, olha só, abre a tua Bíblia lá em Mateus 8,15. Mateus 8,15 diz o seguinte: Jesus tomou pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-los. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Antes de mais nada, você tem que entender que Jesus fez milagres para provar e demonstrar que ele era o enviado de Deus, que Isaías prometeu, tanto em Isaías 35, versículos 5 a 6, em Isaías 53, versículo 4, em Isaías 61, versículo 1. O profeta, 1000 anos antes, dizia: vai vir um que vai curar, que vai restaurar a vida aos cegos, que vai fazer o surdo ouvir, que vai fazer o paralítico andar, que vai fazer o cego ver. E Mateus nos confirma que esses milagres aconteceram para que a gente cresça, que o
o prometido por Isaías era Jesus Cristo de Nazaré. Para que a gente visse que a palavra dele tem o poder de colocar em ordem cada célula, cada órgão, cada parte do corpo. Ele tem esse poder. A questão é, ele é soberano e ele opera esse poder em quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Por isso, o que a gente deve fazer com os nossos enfermos hoje? Levar no médico, levar no hospital e orar. Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 15, diz o que? Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros, eles façam oração, a oração da fé salvará o enfermo. A gente ora pelos nossos enfermos, mas a gente também leva no médico. Se o médico receita um remédio, a gente dá o remédio. Antes de vir para o culto, eu acessei o áudio do nosso irmão Diácono Amauri, está lá no fundo dele, querido. Que bênção ouvir teu áudio. Vou contar para os irmãos, me dê essa liberdade. O Amauri, no domingo, no final do culto, ele falou: olha, minha mãe vai ser operada amanhã, tirar um tumor. Peça para os irmãos da igreja orarem. O Amauri tem mais de 80 anos de idade. No Hospital Grajaú. A cirurgia aconteceu na segunda-feira. Na terça-feira ele mandou uma mensagem: pastor, teve uma complicação lá, minha mãe está na UTI. Eu vi a mensagem na quarta-feira de manhã, estava perto do hospital. Fui na UTI e orei só por ela, porque tinha outros compromissos, não dava tempo de me demorar lá na UTI do Hospital Grajaú. Eu já falei para o Maurício, eu orei por ela. Falei para ele isso hoje, mas eu sempre lá preocupado. Porque você orar por alguém com UTI, entubado, desacordado, é desalentador, irmãos. Eu estou lá toda semana com quem trabalha todo dia na UTI, e muitas vezes aquelas enfermeiras, aqueles médicos estão desalentados, porque às vezes eles veem 1, 2, 3, 4, 5 óbitos por dia. Sabe como é que é, né? UTI, intubação. Antes de vir para cá, o Amauri manda o áudio falando: pastor, estou aqui no hospital e eu tive a alegria de acompanhar minha mãe saindo da UTI. E ir para o quarto. A melhora dela está sendo maravilhosa. Porque o nome de Jesus foi clamado. Eu creio. Porque mesmo ela estando desacordada lá na quarta-feira, eu abri Isaías 35 e disse, que estava escrito: restabelecer as mãos frouxas, fortalecer os joelhos trôpegos. Se você já recebeu uma visita minha no hospital, aí não recebeu. Você lembra? Vou visitar enfermo, eu leio Isaías 35. As outras visitas eu não sei, mas a primeira eu leio Isaías 35. E Deus quis tirar nossa irmã da UTI. Queira Deus, ela saia do hospital, porque Deus tem poder sobre as enfermidades. A palavra de Deus é poderosa sobre as enfermidades. Mas o texto termina com Jesus nos ensinando o que é prioridade. Prioridade não são as curas, prioridade não são as expulsões de demônios. Veja comigo, versículos 43 e 44. Depois de Jesus operar muitas curas, depois de Jesus expulsar muitos demônios, o que ele diz no versículo 43? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E o que ele fazia? Pregava nas sinagogas da Judéia. Momentos antes, ele na sinagoga abre Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lembra a semana passada que a gente aprendeu que o Senhor Jesus não seguia nem a opinião pública positiva ou negativa, mas o Senhor Jesus seguia a opinião de Deus Pai falando na sua palavra.
ele tinha sua missão muito clara. Ele veio para pregar o Evangelho, falar da boa notícia, que o Deus Santo, Justo e Poderoso, que conhece os nossos pecados, enviou o seu Filho para essa terra, para morrer na cruz, para pagar os pecados de pecadores, satisfazer a dívida que era contra nós, e dar acesso pela fé ao trono de graças de Deus, das quais a maior das bênçãos é a vida eterna em Cristo Jesus. E foi isso que Jesus priorizou fazer, é isso que nós temos que priorizar fazer. O texto todo diz que as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus, com a doutrina de Jesus, com o que Jesus ensinava. Nós devemos olhar para o que Jesus ensinava e se maravilhar, desejar, ter fome e sede dessa palavra. Porque, como vimos na liturgia, é a fé nessa palavra que dá acesso à salvação. Não adianta nada vir aqui dizer que crê se não tiver fé verdadeira no coração. Nós não temos onisciência, nós não conseguimos saber o quanto a fé desses irmãos não vai falhar. Mas nós podemos, pela delegação que recebemos como presbíteros da igreja, ligar na terra aquilo que está ligado nos céus. E quem pode e deve ser ligado ao corpo de Cristo na terra? Quem confessa o Senhor Jesus como seu Salvador e diz que crê na sua ressurreição. É isso que dá acesso à salvação. O poder da palavra de Deus está no Evangelho. Veja o que Paulo diz em Romanos 1. Romanos 1, versículos 17 e 18. Tem muita gente querendo poder para expulsar demônios, tem muita gente querendo poder para manifestar curas e maravilhas. Mas onde é que está o poder de Deus? Olha só. Romanos 1, 16 em diante. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A poderosa palavra de Deus cura enfermidades que a medicina não tem curado. A poderosa palavra de Deus capacita pacientes oncológicos vir na sua igreja e dirigir a sua igreja em cânticos de louvor e adoração à igreja. Tinha aqui na frente 2. Eu sei que você não tem diagnóstico. A poderosa palavra de Deus expulsa demônios, legiões de demônios da vida de quem é escravo de Satanás. Mas se a poderosa palavra de Deus não produzir fé para acessar a salvação e a vida eterna, esses curados podem ir para o inferno, esses libertos podem ir para o inferno. Por isso, o poder da palavra de Deus que nós devemos perseguir e transmitir é o poder da boa nova de que Cristo salva pecadores, de que Cristo perdoa aqueles que ofenderam a Deus com a rebelião dos seus pecados. Que eu e você sejamos cheios dessa palavra poderosa, que eu e você tenhamos a alegria de ouvir de muitos irmãos: eu estou entendendo essa palavra, eu creio nessa palavra, que bom que você me ensinou essa palavra. Isso não é um privilégio só do pastor. A ordem foi para todos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos leve para compartilhar a voz do Evangelho, poderosa voz do Evangelho, que não apenas liberta de demônios ou de enfermidades, mas que liberta da condenação do inferno. Nós vamos cantar o último hino